A Igreja Universal e o seu percurso manchado por uma reputação e conduta duvidosa foram os principais temas abordados ontem no programa Na Lente, que literalmente parou o país. Nas redes sociais só se fala sobre isso, razão pela qual eu estou a gravar e a postar pela primeira vez 2 vídeos num único dia, porque recebi várias mensagens de várias pessoas que pediram que eu falasse sobre o assunto. Então eu vou analisar rapidamente 4 pontos que me marcaram e espero que vocês deixem o like, porque a sério, estou mesmo empenhado em trazer conteúdo. 2 vídeos num só dia, isso merece o vosso apoio. So, let's go! Feedback interativo. We are again! Ao esplendor de um cenário investigativo e profundidade amplamente explorada, a reportagem conduzida pelo Cabingano foi assertiva na sequência da elaboração do conteúdo, na clareza da abordagem e argumentação das declarações apresentadas pelos envolvidos, apesar do leve resquício de parcialidade na apresentação das versões. Outra coisa que me deixou sublimemente atento foi o uso do material arquivado para substanciar as alegações dos envolvidos. Fizeram aí um ótimo trabalho de pesquisa e os arcos divisórios conseguiram se completar à medida que novos personagens iam sendo adicionados à narrativa. Muita gente falou que o caso da Universal parece uma série, e de facto parece. Foi com profunda dor que assisti os testemunhos que confirmavam a postura abusiva, exclusiva, preconceituosa, manipuladora da igreja. Algumas pessoas se doam de alma e espírito ao propósito religioso, o que, apesar de ser uma representação pessoal da fé, permite que alguns homens usem o discurso bem articulado, inflado com a palavra de Deus na superfície, para fazerem lavagem cerebral em detrimento dos propósitos ambiciosos que têm em pauta. Deixam as pessoas vulneráveis, usam-nas como meio de alcance e retenção do poder, enquanto elas não fazem nada além de acreditar num indivíduo cego pelo poder e pela arrogância, que talvez nem esteja disponível para elas, talvez nem se importe com elas, talvez nem queira saber delas. Bem, o que dizer de um senhor que apoia o aborto, recrimina a reprodução, proíbe que os seus pastores tenham filhos para não correrem o risco de dedicarem tempo às famílias e esquecerem-se do império que ele tenciona construir de forma lícita, ou não? Compara crianças a ratos e as enxerga como maldição só para convencer a todos que ter um filho é pecado por causa dos propósitos que ele tem com as pessoas. É um jogo de manipulação muito sujo. Ficou muito clara a teatralidade deste senhor e quanto ele está disposto a ir ao extremo sem pensar em ninguém além de si próprio, colocando o nome de Deus à frente dos seus ideais como se fosse algum representante direto do reino dos céus. Edir Macedo é extremamente ridículo. E digo isso com todo respeito e simpatia. Como líder, é a mais pura representação da falência do bom senso e a falsificação da espiritualidade. Eu acredito que em algum momento da sua caminhada cristã ele foi grande, mas o poder cega quando os olhos são fracos. Foi tudo o que a reportagem apresentou com factos e provas, que já magoou várias pessoas que enxergavam nele um grande líder, a pessoa certa para direcioná-las. E infelizmente acabaram magoadas e esquecidas. A obrigação de passar por um procedimento cirúrgico para evitar a reprodução está longe de configurar lógica. Não cabe à igreja, é extremamente reprovável. Pior, eles criaram uma estrutura de exclusão dentro da própria igreja. Se tu engravidas, até os teus irmãos te olham de forma diferente. E imaginem o quão pesado isso é para uma pessoa que está lá para servir um propósito e acaba sendo recusada, excluída, por causa do projeto de lavagem cerebral ao qual foram submetidas. Por isso, os fiéis acreditam que engravidar é um erro, mesmo que sejam casados e tenham um casamento consagrado por Deus. Já pensaram no quão maluco isso é? Há uma senhora que disse que quando sofreu aborto ficou aliviada porque a pressão que sofreu quase que tirava a sua vida. Então me digam, isso tem mesmo alguma ligação com Deus que tu conheces e acreditas? Acho que não. É só uma igreja a sobrefaturar, que estipula preços nas bênçãos, que superficializa os cultos, endossa propagandas caras e está mais preocupada em encher o caixa enquanto os vazios dos outros. Apesar do momento escandaloso e as declarações impactantes, eu senti a falta do outro lado da história. A reportagem se propôs a contar a história da Igreja Universal em Angola e acho que foi demasiado parcial, mesmo que tentasse a todo custo fugir dessa inclinação. Um trabalho jornalístico daquele nível precisa de apresentar os dois lados da moeda, as duas narrativas que completam a história e só conhecemos o lado mau, enquanto os bons foram levemente pincelados sem qualquer relevância. Acredito que apesar de todo este mar de erros, fizeram coisas boas também, mesmo que eu não saiba quais foram, mas aí é só a minha ignorância. Mas de qualquer forma foi um belo trabalho e eu parabenizo a equipa porque eu tenho noção que não é fácil. Para quem frequenta igrejas, é importante que sejam extremamente seletivos e confiem mais em Deus, no que Ele vos diz em resposta às orações, do que nas imposições dos líderes religiosos. Eu nunca vou aconselhar-vos a deixarem de frequentar igrejas, porque defeitos há em todas. Como eu disse no vídeo passado, igrejas são instituições geridas por homens.
falhos. Isso eu vou repetir sempre. Então os defeitos estão inerentemente ligados às igrejas. Vocês é que devem se proteger das armadilhas, serem firmes no que acreditam e jamais levarem as opiniões dos líderes para o campo sacramentado, porque cargos e cadeias de comando não ditam lugar nos desígnios da fé. Edir Macedo não tem poder para amaldiçoar Angola porque nós somos protegidos e guiados por um Zambi, queira ele ou não. E vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Tive que correr para preparar o roteiro muito rápido, vos trazer aqui conteúdo novo, porque o assunto ainda é decorrente, está a acontecer, e eu gostaria que vocês recebessem conteúdo fresh. É isso, pessoal, deixem o vosso like, continuem a apoiar o conteúdo, muito obrigado pela força, e no próximo vídeo estamos juntos, because you already know, we are a gang.